Por exemplo, em Daniel 2:4, temos uma mudança brusca de língua, passando do hebraico ao aramaico. Ainda na primeira parte, a narração é feita na terceira pessoa, mas na segunda é o próprio Daniel que fala. Por outro lado, há vários elementos que unem as duas partes e deixam bem claro que se trata de uma obra unitária. Isso daqui não fui eu que escrevi, tá? Só estou comentando. Pode continuar. A questão da datação é definida, sobretudo, pelo capítulo 11 do livro. Nele, as guerras entre Seleucidas e Lágida e uma parte do reinado de Antíoco IV Epífanes, tá? De 215 a 164 antes da Era Comum. São narradas com detalhes evidentes. Ao mesmo tempo, a partir do 1140, o autor fala do tempo do fim, esperando numa mudança que ainda não acontecera, segundo ali o que ele está propondo aqui. Essa mudança acontece com a vitória da insurreição macabaica entre 167 e 164 antes de Cristo ou da Era Comum. Portanto, poderíamos dizer que o livro foi escrito entre os anos 200 e 167 antes da Era Comum. Como explicar, então, as narrações ambientadas na Babilônia, 3 séculos antes? Na verdade, os relatos da primeira parte, que se situam em época caldeia, mostram que o autor está muito longe dos acontecimentos. Há erros graves com relação às informações históricas. Por exemplo, Daniel diz que Baltazar, um rei, é filho de Nabucodonosor. Na verdade, ele nunca teve o título de rei e fora filho de Nabonides, tá? E não de Nabucodonosor. Provavelmente o autor tomou emprestado uma figura da tradição, tá? Que em Ezequiel 14, 14 ao 20 e 28, 3, cita como justo e sábio dos tempos antigos, citado já num texto escrito no século 14 antes da era cristã, poema de Hashanha, ou Hashanha, e transmitiu sua mensagem aos judeus, que conviviam com a helenização promovida por Antíoco Epífanes, mostrando como se podia conservar a própria religião em situação adversa. Tá bom? Vamos continuando. Pessoal, isso daqui é foto de algumas bíblias de estudo. Por que eu gosto de tirar foto? Para as pessoas verem que eu tenho base no que eu estou falando. E as bíblias de estudo, como vocês sabem, ela é feita por vários autores, tá? Não é só uma pessoa só. Aqui, essa bíblia de estudo, provavelmente é a Bíblia Teb, está falando aqui dos Seleucidas e Lágidas e uma parte do reinado de Antíoco IV Epífanes. Neles são narradas com grande luxo de pormenores insignificantes. Aí comenta aqui do 1140. Pode baixar só mais um pouquinho, por favor, Yehuda. Pode continuar. E aí a foto, dá para ver bem, ó, a datação aí, 167, 164 antes da Era Comum. Aí está falando aí de Balsazar, tá? Isso aqui é um comentário, na verdade, da Bíblia de Jerusalém, tá, pessoal? Para vocês verem que não é invenção minha. O Silvestre está blefando, ele está falando que possivelmente é do século II antes da Era Comum. Cara, isso daí são Bíblias de estudo, são pessoas, são acadêmicos, tá? E nem assim eu estou defendendo como verdade, só estou mostrando o outro lado. Olha aqui a outra foto. Ó. A redação e as edições sucessivas. O livro se apresenta como obra de um profeta contemporâneo do cativeiro da Babilônia. Aí fala aqui de Antíoco IV Epífanes. Olha que comentário importante. Tem gente, Yehudá, que fala assim: os judeus tiraram o livro de Daniel dos profetas depois do primeiro século, porque ali claramente está falando de Jesus. Aí, para descredibilizar Jesus, eles colocaram Daniel entre os escritos. Pessoal, isso não é verdade. Por que eu falo que não é verdade? Existe uma obra que nas Bíblias católicas, dependendo, tá o livro de Eclesiástico, tá? Ou Yeshua ben Sirá, que ele foi escrito por volta de 190 a 180 antes da Era Comum. Ele cita todos os personagens da Bíblia, faz homenagem aos 12 profetas menores e todos os profetas, e não cita Daniel. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que essa mentalidade de Daniel não estar entre os escritos, entre os profetas, já é uma coisa mais antiga do que as pessoas querem. Porque
Qual o motivo, razão e circunstância, Yeshua ben Sirá, ou o livro de Eclesiástico, não citaria Daniel entre os profetas? Pelo conteúdo que esse livro tem. É que provavelmente pode estar certo. Que ele, na verdade, é um personagem ali que foi utilizado só para o pessoal entender uma mensagem, né, e seguirem a sua lei e a sua tradição. E também por essas divergências históricas, né, e esse mudar brusco de uma língua para outra. Tá? Então, não é uma invencionice minha. Os judeus não tiraram o livro de Daniel dos profetas e colocaram nos escritos por causa de Jesus. Isso já é uma coisa bem antiga, tá bom? E mesmo assim, eu não estou defendendo como verdade. Tem judeus que têm Daniel como profeta. O Flávio Josefo tinha Daniel como profeta. Isso não precisa esconder nada. E nem estou defendendo isso. Independente se Daniel é profeta ou não, se é escrito no século VI ou no século II antes da Era Comum, isso não vai mudar a interpretação do texto, tá? Fiquem tranquilos. Pode baixar mais um pouquinho, tá, Yehuda? Isso, pode ir mais, pode ir saindo aí. Ó esse comentário. Comentário da Bíblia Teb. O estranho que o autor, né, do livro de Sirasta, como eu falei, né, ele não cita Daniel como profeta, tá? Pode ir mais abaixo. Esse daqui é Comentário Bíblicos do Antigo Testamento, tá? Muito bom esse livro aqui dessa editora. Pode baixar. Aí tem um comentário bem interessante. Vamos lá. Em um texto fragmentado, os oráculos de Sibilinos, cujas fontes datam, né? Cujas fontes datam do século antes da Era Comum, contém um esquema de 4 impérios: assírios, medo, persas, macedônios, uma série de exemplos. Cadê? Isso. Vou dar só uma lidinha aí. A caracterização pode colocar mais acima, onde estava. Bem no começo dessa página aí, fazendo favor. Isso. Os oráculos sibilinos, cujas fontes datam do segundo século antes da Era Comum, contêm um esquema de 4 impérios: assírios, médios, persas, macedônios. Uma série de exemplos do período romano acrescentam Roma à lista para chegar a 5 impérios. Serve o autor romano do século V afirma que Cibilo retratou as épocas comparando-as a metais, mas nenhuma comparação desse tipo foi preservada nos oráculos sibilinos. A caracterização das épocas através da imagem dos metais tem sido considerada correspondente à representação zoroastrista, tá? Dos 4 períodos da história da humanidade. Zoroastrista dos 4 períodos da história da humanidade. Textos zoroastristas avestas identificam épocas. Pode baixar mais um pouquinho. Isso, identificam épocas não imperiais, às vezes como galhos de uma árvore, respectivamente de ouro, prata, aço e mistura de ferro. Uma designação obscura. Os textos em que esse material está registrado são posteriores, mas preservam material que alguns acreditam datar do segundo ou terceiro século antes da Era Comum. Talvez a comparação mais significativa das idades com metais encontra-se no autor grego Hesíodo, Obras e Dias, 8º século antes da Era Comum, que identifica cinco eras, 4 das quais são representadas por metais, ouro, prata, bronze e ferro. Olha o comentário de Daniel 2,44. Que durará para sempre. Em uma obra conhecida como Profecia de Uruk, do século XII antes da Era Comum, ou antes de Cristo, há 4 reis que surgem e fracassam, seguidos por um rei que levaria de volta a estátua de Star, da Babilônia, para Uruk. A profecia diz que seu filho sucederia e que seu reinado se estabeleceria para sempre. Uma interpretação alternativa situa o cumprimento. Olha só, você vê que esse tipo de ideologia é bem anterior ao escrito de Daniel, tá? Isso daqui não fui eu que escrevi, tá, gente? Aí comenta aqui, faz alguns comentários. Olha que interessante esse do comentário de 7, 13 e 14, a expressão filho de homem. A expressão filho de homem é simplesmente uma expressão semita comum para descrever alguém ou algo humano, ou ao menos de aparência humana. Na teologia israelita, Yahvé
é o Deus Altíssimo e também é retratado cavalgando nas nuvens. Na mitologia cananeia, os papéis descritos aqui são preenchidos pelo deus El, o sumo deus ancião, ver o comentário em 7:9, e seu filho Baal, o que cavalga sobre as nuvens. É um dos mitos de Baal. Pessoal, a possibilidade do livro de Daniel não entrar entre os profetas é justamente pelo fato dele pegar algumas descrições dessas mitologias e fazer um paralelo só para o povo entender da sua época a mensagem, tá bom? Que Deus os protegeria dessa guerra aí do século II antes da Era Comum. Isso é só uma suposição, tá? Mas eu estou mostrando alguns fatos aqui.